Beleza, pessoal. Dessa vez a gente vai estar vendo aqui o Home Styler primeiro. Eu subi uma atividade que pedia para você montar duas plantas simples, né, para a gente praticar um pouco. Depois eu vou colocar outras plantas lá. Essas duas plantas, uma delas a gente vai estar observando aqui, que é essa aqui. Não precisa se preocupar em escrever e nem nada desse tipo. A gente está montando a estrutura. Então, essas paredes que a gente vê aqui, as portas, isso a gente vai estar montando porque é parte da estrutura. Para montar um mapa de risco, então as saídas, né, o espaço, quanto que mede cada espaço aproximadamente, não precisa ser exatamente, né, como a engenharia e tudo mais, a gente já conversou isso. Então essa planta aqui é o que a gente vai estar fazendo. Existe aqui, ó, as marcações e esse 0,25 é uma observação que tem um erro aqui. Aqui é 0,90, tá? Então lá quando a gente for desenhar vai fazer uma observação a isso. Porque como é que eu sei, como é que eu começo, né? Como é que eu sei o espaço total da minha planta? Eu vou somar aqui, ó, 3,35 mais 1,50 mais 2,85 e ele vai dar lá 775. Eu vou somar aqui o 2, vou somar o 2,85, vai dar 4,85. Então esse desenho ele tem 7,70 aproximadamente, né, no eixo X, nessa linha que a gente vê aqui em cima, e tem 4,85, né, quase 5 de altura, né, nesse desenho. Então ele tem ali 775 por 485. Beleza? Sempre eu tenho que ter essa medida primeiro para saber quanto de espaço construído, né, esse retângulo enorme aqui, quanto ele vai ter. Senão é impossível você fazer o desenho. Ah, professor, mas dá para fazer pelos quadradinhos, de quadradinho em quadradinho? Claro que dá. No Home Styler dá e é muito mais fácil, mas não precisa se preocupar com isso, porque em outros editores de desenho, né, vai ficar mais difícil fazer por quadradinho, né? Cada um dos cômodos, por exemplo. Então, saber o total do desenho, o total da área dele, é importante. Sempre está dando uma olhada nisso aí, mesmo que você faça quadradinho por quadradinho. E lembrando mais uma vez, não precisa ser exatamente a medida que tem lá no desenho que eu vou passar. Ah, pessoal, aqui ó, tem 1,50, o meu ficou 1,48. Tá ótimo, pelo amor de Deus, tá ótimo. Tá bem? Vamos lá então. Aqui tem o Home Styler, né, do jeito que a gente está acostumado a vê-la. Nós vamos fazer nele dessa vez e depois eu coloco lá no CAD também. Aqui eu vou pegar direto as paredes. Eu vi lá que o desenho já tem uma medida, né, 775 por 4,80. Então eu vou colocar aproximadamente. Aqui eu dou um clique e já vou levando ela 7,80 lá, passou 777, ó. Eita, dá sorte esse. Por 4,80. Olha lá, é aproximadamente essa medida. Eu dou um clique, olha lá, 777 por 4,80. É aproximado, tá bom. O comando ativo ainda é esse. Aí aqui em cima tem uma bolinha. Eu dou um clique nessa bolinha e faço a nova parte aqui. Aquela nova parte era 3,35. Então eu coloco aproximadamente. E a altura dele era 2. Então eu coloco lá. Aquele ele entrou no desenho. Mesma coisa. Dou um clique ali. Aquele próximo campo era um campo de 1,5 aproximadamente, né? 1,5. Beleza. Ficou 4, 1,4 ali. E esse último era aproximadamente 2,80. Então também está lá aproximadamente. Ah, se eu tirar as medidas da parede, diminuir, dá para fazer exatamente igual está lá. Mas não é o nosso propósito nesse momento. Então aqui o mesmo esquema. Dou um clique aqui e embaixo tinha uma com aproximadamente 1,80 por 2,80. Então está aqui também, olha lá, aproximadamente
O desenho visualmente tem que estar igual ao que você está copiando, visualmente, né? Não necessariamente ter as mesmas medidas, não é necessário neste momento. A porta, eu quero colocar a porta, dá um cliquezinho lá na porta e põe lá a porta aproximadamente onde ela é. Pode deixar com 70 também, não tem problema nenhum. Ah, mas não dá para deixar exatamente lá no o desenho certo, a porta para dentro, tudo. Não precisa fazer isso nesse momento, senão você está causando lá efeitos que você não precisa. Não precisa. Aí a outra era aqui, a outra era aqui. E olha o tilt, tá vendo? É um tilt dos brabo ali. Deixa minha porta aí, ô seu cavalo. Ah, agora foi? Obrigado, hein, tonto. Aí ele foi ali. Quando eu clicava aqui, até o sinal da internet sumia. Eu, hein? Mas tá bom, é algum tchutchuzinho que a gente não precisa atentar nesse momento. E aí ficou ali a passagem que a gente tem das portas. Beleza? O que que precisa ser visto? O que precisa ser visto é que existem os espaços, e aí eles estão iguais a estes espaços, e as portas estão nos mesmos lugares. Olha lá, dá para ver ali. Nosso desenho tem passagens e medidas aproximadas. Para você montar uma estrutura de mapa, é muito mais do que o suficiente até desenhos desse tipo. Nos primeiros que nós fizemos as medidas aproximadas também, e não tinha uma preocupação ainda com porta e janela. Nesse você pode colocar, pode ir treinando aí, né? No Home Styler é bem mais simples, não precisa configurar o Home Styler, o nosso objetivo não é esse, para sair exatamente no padrão lá, né, da engenharia, da arquitetura, eles é que vão fazer isso e vão dar na sua mão o desenho já pronto, por isso é que eu não tenho essa necessidade de fazer. É um engenheiro ou um arquiteto que vai fazer, vai dar na sua mão, e aí então você vai complementar o desenho. Se precisar fazer o desenho, você vai usar meios para fazer esse desenho o mais aproximado possível. Aí depende, né, do talento, da dedicação de cada um para fazer o trabalho o melhor possível. Né, se fosse realmente necessário entregar um desenho mais próximo, a gente simplesmente faria mais próximo. Nesse momento não é. Beleza, pessoal? Então fechou por aqui. Daqui a pouco eu coloco o CAD também lá disponível.